Olá! Olá! Ó, gente, antes de mais nada, vocês vão perceber que nosso formato está um pouquinho diferente, é porque nós estamos com problemas técnicos, problemas de internet. Gente, a minha internet está muito ruim aqui, eu não sei o que está acontecendo e por isso a gente não pode usar o programa que a gente normalmente usa para gravar vídeo. A gente está gravando de uma outra forma e a Renata vai ter que sofrer um pouco na edição. Talvez não fique como vocês estão acostumados, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode, tá? Como sempre, a É. Renata é fera, ela vai fazer tudo bonitinho Eu para vou fazer vocês. eu vou fazer o que eu conseguir, vou dar o melhor de mim, eu não sei, porque eu acho que vai ficar no formato um pouquinho mais parecido com o da gravação dos shows ao vivo que a gente faz para apoiador, porque a gente está gravando no Meets, no Google Meets. Eu não sei direito como que eles vão me mandar os arquivos para eu trabalhar, mas não tem problema, é só para vocês saberem que é um probleminha técnico que acontece, logo a gente volta com a nossa programação normal e tá tudo bem Pois também. é, tá tudo bem. Eu não sei por que que a minha internet tá barangada hoje, mas é assim, coisas Tá da bom, um dia a gente vai dar risada dos perrengues que a gente já fez para gravar conteúdo. A gente, já se enfiaram em armário nesse podcast para gravar coisa. Essa é só uma das muitas gambiarras que a gente faz. Exato, gente. Eu Produzir tive bem para produzir sempre. Pois é, eu tive que gravar um áudio enquanto eu estava no Brasil e o apartamento da minha mãe é no centro, então é extremamente, barulhento e eu tive que me enfiar no guarda-roupa. E tá tudo A bem, deu Natália entrou no certo. armário do Harry Potter, para gravar. Coisas que a gente faz quando a gente vive, né, assim, produzindo tudo de forma na raça, né, de É forma importante, é que o seu PC funciona, pelo menos o Meets ele tá carregando, a velocidade tá suficiente para o Meets. para o Meets, é. Então vamos, gente, Vamos. porque o que aconteceu, gente? Eu voltei do Brasil e eu tô naquele limbo pós-férias, em que você quer começar o ano, mas você ainda não abandonou as férias. Eu ainda tô com saudade do Brasil, ainda tô com saudade do verão, ainda queria estar lá. Não estou feliz com a minha vida aqui neste momento, porque tá inverno, tá frio, tá escuro. Eu tô com saudade da minha família já e eu não tô ainda na minha rotina. Eu tô naquele limbo em que a vida ainda não começou. E daí eu queria falar sobre algo que não fosse crime exatamente, até porque eu tenho roteiros bem pesados chegando, então eu queria começar com algo mais leve. Então, Hum. hoje, inspirada na cidade de São Paulo, a gente vai falar de um local que não é um crime especificamente, mas alguns crimes aconteceram ali sem dúvida nenhuma. Ai, eu já sei que caso é que você me contou agora, eu tô super feliz, porque eu vou ouvir hoje sobre esse caso, eu até acordei. Então, gente, hoje a gente vai falar do edifício São Vito. Como aqui no canal a gente sempre tenta trazer, né, true crime, mas também tudo que é mórbido, bizarro ou simplesmente interessante, eu acho que esse é um caso interessante aqui que vocês vão gostar de ouvir. Eh Conhecido como treme-treme, né? Ou Exato, não é pra falar gente. disso? Ainda eu tô dando Não, spoiler. então, pode falar disso já, porque assim, quem não é de São Paulo ou quem é geração Z, quem é essa geração mais nova, não vai conhecer, não vai saber do que a gente está falando. Mas para os paulistanos de gerações mais antigas, como a minha, como a de nós jovens senhoras, eles vão se lembrar do edifício São Vito como Treme-Treme, Era né. ponto de referência em São Paulo. Exatamente, gente. Eu vou falar um pouco mais do porquê que o edifício ganhou esse apelido um pouco mais pra frente, mas vamos lá, gente, ó. O Treme-Treme é o apelido do edifício São Vito, que é um edifício era um edifício residencial próximo ao mercado municipal no centro de São Paulo. O edifício São Vito foi projetado pelo engenheiro Aaron Coogan e construído na década de 50 pela construtora Zarzur e Coogan. Essa dupla de arquitetos, Valdomiro Zarzo e o Aaron Coogan, ou Aaron Coogan,
Era uma dupla notável, não só porque eles projetaram muitos, prédios modernos em São Paulo, como, por exemplo, o Mirante do Vale, mas, era uma parceria extremamente bem-sucedida entre um judeu e um árabe, o que é o puro suco de São Paulo, né. É aquela coisa que o mundo pode estar se matando, mas ali em São Paulo todo mundo é paulistano. Todo mundo é paulistano e só quer sobreviver a mais um dia. Tá todo mundo estressado e cansado, você não tem tempo para ter diferenças. Não, Tá todo mundo sem tempo para esse tipo de churumela. todo mundo tá sofrendo. Todo mundo precisando de uma praia. Por conta da vinda de muitos trabalhadores para a cidade de São Paulo na década de 40 e 50, gente, a cidade estava enfrentando um problema sério de moradia popular na região central. E o objetivo do edifício São Vito era justamente solucionar esse problema. A indústria, né, São Paulo, a modernização da cidade precisava de muita gente, muitos trabalhadores estavam, chegando e eles não tinham onde morar. O edifício, então, tinha 27 andares. Eram loja, sobreloja, uma cobertura com uma área livre de 800 metros quadrados e um auditório, Meu e Deus! 25 andares residenciais, totalizando 600 kitnets, de 28 a 30 metros quadrados cada. Essas kitnets eram então a moradia relativamente barata que acolhia a mão de obra atraída até São Paulo pelo desenvolvimento econômico da cidade. Infelizmente, o prédio não recebeu a devida manutenção. Hum. Muito dos trabalhadores que moravam no São Vito se mudaram para lugares maiores e os que ficavam viram com o decorrer das décadas, né, com o decorrer do tempo, viram as oportunidades de trabalho em São Paulo secar a cada dia. E como a gente vive no né, a gente, né, o São Paulo aí no Brasil, a gente sabe que as crises elas nunca param de chegar. Não, Quando a economia se recupera, lá vem outra crise, lá vem outra instabilidade, lá vem o impeachment. quando não é desemprego é enchente. É muito É triste, isso. mas é verdade. É. São Paulo quando não é Nossa, desemprego é gente. Ai gente, que terror, mas é bem é isso mesmo. desesperador. A gente ama São Paulo, gente, saudade inclusive. Mas assim, muitos desses trabalhadores acabaram perdendo também espaço para modernização e para automatização da indústria na década de 70 e 80. Então foram perdendo ali as oportunidades da cidade de São Paulo, elas foram secando, foram mudando, e esses trabalhadores se viram, né, muita sem muito dinheiro, sem muita renda. Diversos kitnets do São Vito foram vendidas a um valor baixo ou simplesmente abandonadas porque os moradores não podiam arcar com o condomínio. Essas Hum. kitnets mais tarde seriam invadidas por pessoas que não tinham onde morar ou por pessoas que meio que ficaram com a kitnet, sabe? Tipo, era o conhecido, abandonou a kitnet, ela vai lá e entra na kitnet. Ela não tem a escritura do imóvel, mas é lá que ela mora. Muitas dessas kitnets foram divididas em 2 e Mas algumas gente, abrigavam era de 28 a 30 metros e elas foram divididas em 2. é tipo aquelas Muitas. mini casas que você vê em Tóquio, sabe aquelas casas pequenininhas? É um quarto, é um quarto, né. E algumas abrigavam inclusive mais de uma família. Com isso, gente, surgiram obviamente as muitas gambiarras na rede elétrica. Em 2002, 80% dos pontos de ligação do prédio eram clandestinos. Hum. Em 1973, a Sabesp suspendeu o abastecimento de água por falta de pagamento, o que levou a Hum. administração do condomínio a ter que usar um velho poço artesiano no subsolo para manter a rede interna abastecida. Em 1981, a CETESB constatou que a água desse poço estava contaminada por coliformes fecais. Em 82, uma cheia do rio Tamanduateí Aí, poluiu o poço, a enchente. a enchente de São Paulo Falei, poluiu
poluiu o único poço que abastecia o Hum. edifício. A Sabesp, então, voltou a ser responsável pelo abastecimento do prédio a um custo muito mais alto do que o anterior, o que já, né, esgoelava ainda mais os trabalhadores que viviam ali, as pessoas, né, em geral. Até a coleta de lixo do prédio foi suspensa. Por falta de pagamento também. É. O que levou muita gente a começar a tirar os sacos de lixo das janelas, além de água suja e restos de comida. Eu lembro que falavam que não era pra você passar embaixo. É, porque você Tinha um podia negócio que você ser não é. acertado por várias coisas. Eu lembro que tinha um negócio que você via que era aquele trecho de cal porque você tá bem no centro ali, né, você tá bem ali Uhum. no fervo, é a única rua que, tipo, a galera falava que não passava ninguém, tipo: "É uma É, rua você vazia", não, não, atravessa, não é, você é vai muito, pra muito outro arriscado. lugar. É. Há relatos, gente, de gente que inclusive que jogou vaso sanitário janela abaixo pra acertar uma viatura de polícia, porque a polícia queria entrar no prédio, e eles, sei lá, não queriam que a polícia entrasse, eles jogaram um vaso sanitário do prédio. Bom, o resultado disso, né, gente, é que na década de 80, já na década de 80, a total deterioração do edifício era mais que visível. A imprensa começou a chamá-lo então de cortiço ou favela vertical. Em 1985, a Veja escreveu que o São Vito era talvez a maior concentração populacional da cidade, com 3.000 pessoas, a maioria biscateiros assalariados modestos e profissionais do sexo. Em 1987, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre o edifício dizendo que dentro dele, as leis brasileiras não são obedecidas e seus 5.000 moradores tentam seguir um código próprio. A polícia, nem mesmo a Guarda Civil Metropolitana, não se atreve a entrar no prédio. O prefeito da época, o Jânio Quadros, aquela pessoa maravilhosa, leu essa matéria e propôs implodir o São Vito pela primeira vez. Meu Deus! Pois é, segundo o Jânio, o São Vito era uma favela vertical, um vale-a-couto para desocupados, marginais e até criminosos. Gente, ninguém mora numa condição assim porque quer. Gente, vale lembrar que, assim, isso é a prefeitura tentando implodir um prédio privado. O São Vito não era CDHU, não era uma casa popular, era um projeto privado de moradia popular. As pessoas que compraram as kitnets, elas tinham escritura bonitinha na década de quem comprou lá no final da década de 50 tinha escritura da kitnet, e muita gente ainda morava lá, nessa época. Bom, com o passar do tempo, todos esses problemas, né, foram se agravando cada vez mais e no final, dos 3 elevadores, apenas um funcionava. Nossa, imagina um elevador para 25 andares com gente, 25 andares habitados, se é que a galera já não tinha ocupado o auditório, Não, mas são 25 andares de kitnets e só um elevador um eleva funcionava e só até o 15º andar. O resto você tinha que ir de escada. nossa, é que a minha camiseta Calma que Piora ainda não está em minhas mãos, porque se tivesse eu tinha muito que estar vestindo ela pra gente Porque gravar. calma que piora. Ah, mas É. gente, Esse tipo de problema com o elevador causava filas de até meia hora para pegar o hum, elevador. Então, se você tivesse qualquer problema de mobilidade ou se você estivesse carregando alguma coisa, ou era de escada ou você tinha que ficar esperando o elevador. e assim, dependendo da hora do dia, eu não arriscaria pegar a escada não. Não imagina, você chega no fim do dia, no escuro. Então, é difícil falar, porque esse negócio de eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso, da questão dos criminosos do São Vito, né. Não, É. eu penso até numa questão de é a minha cara Ah, sai sim, de rolar, segurança. É, não, você a tá no minha cara sai escuro. rolando também, a minha cara Sim, sai você tá no escuro, rolando. porque faz quanto tempo que não tem eles? É tudo gato, eu duvido que tinha gato que tinha luz na escada. É, é verdade, eu nem tinha pensado nisso. E detalhe, a escada, a largura da escada era de 120 centímetros, 1,20 m.
Os corredores eram 80 centímetros, eram corredorzinhos, assim, Bem era estreito. estreito e escuro. É, realmente. Eu como enquanto pessoa que tropeça o tempo todo, eu tô sempre pensando em escadas no escuro. Gente, a última vez que eu quebrei o pé, eu chutei a minha escada, né. Eu esqueci, eu tinha acabado de mudar pra cá, eu não tinha noção dos degraus ainda, o meu marido tinha instalado umas smart light que eu não sabia usar ainda, era de madrugada, eu estava com muita preguiça, eu falei: "Gente, eu não vou aprender a usar essa luz agora pra pegar uma água lá embaixo". Na hora de subir, eu esqueci que tinha o último degrau, eu só chutei ele no escuro e quebrei, e assim, mesmo a escada sendo acarpetada, eu quebrei vários dedos do pé de fazer isso. Eu tô sempre pensando na iluminação das escadas. Ai, gente, o É a São minha Vito não é a cara. prova de Renata. Não, não é a prova de mim. Eu sofreria muitos acidentes naquele edifício, realmente. Nossa, que desespero, tá dando desespero. A violência também se agravou bastante no decorrer dos anos e muitos moradores deixaram o prédio, ou abandonaram ou venderam as kitnets muito barato. Em 2002, havia 150 apartamentos abandonados. A taxa de inadimplência do condomínio, que custava R$ 100 na época, era de 65%. Uou. Então não tinha como fazer manutenção de absolutamente nada, assim, eles tinham um síndico, eles tinham o faz tudo ali do prédio, né, mas era assim, pessoas que viviam no prédio, pessoas que tentavam fazer mágica com o dinheiro que elas tinham. Nessa época, né, em 2002, a prefeita Marta Suplicy anunciou um projeto de desocupação para restauração do prédio, o que custaria cerca de R$ 8 milhões. Segundo a Marta, o São Vito era símbolo do abandono em São Paulo e resolver o abandono era um desafio para a administração da cidade. O prédio foi totalmente desocupado em junho de 2004 e cada família despejada recebeu um auxílio de R$ 300 por um período de Hum. 36 meses. De novo, vale lembrar que muitos desses moradores tinham a sua escritura ali, estavam no prédio desde a década de 50, né, desde o final da década de 50. Então, eles receberam R$ 300 por mês É absurdo, né. pelo único imóvel que eles tinham. E assim, se você vive num prédio que já está completamente deteriorado, é porque a sua condição já não é das melhores, né. A intenção da Marta era renovar os apartamentos e vendê-los de volta para os antigos moradores. Vendê-los para os antigos moradores? É, vender porque você ia pagar a reforma, pelo menos, do a Assim, restauração, mas né. aí você vende o custo da reforma, não o apartamento de novo, né. Sim. Ah, Eu acho que essa era a intenção de pelo tá, menos para quem tinha a escritura do apartamento e tudo tá. mais, né. Em 2005, porém, o prefeito José Serra constatou que o custo por apartamento excederia o teto do programa de habitação popular, ou seja, se ele reformasse e vendesse de novo para o proprietário, esse custo do apartamento era mais do que o teto da habitação popular, dos projetos de habitação popular para a cidade de São Paulo naquele ano. Então, uma nova série de projetos foram apresentados para restauração, transformação e venda do edifício, mas, no final das contas, ele decidiu pela demolição. O edifício Mercúrio, que era um prédio menor que ficava ao lado do São Vito, também seria desocupado e demolido. E, gente, isso gerou uma batalha jurídica que se arrastou por 6 ou 7 anos, porque, afinal de contas, o São Vito tinha sido desocupado com a promessa de restauração e na promessa de que os moradores poderiam voltar para suas propriedades, o que Sim, não aconteceu. Então eles obviamente, uma parte desses moradores entrou na justiça contra a prefeitura, e daí deu todo aquele problema, né, porque daí cria aquele: "Isso vai custar muito para a cidade, se a gente reformar, quem é que vai pagar o condomínio depois? Quem é que vai fazer a manutenção depois?", e tudo mais. Então vira, enfim, durante o tempo que o prédio ficou abandonado, aguardando uma decisão da justiça, ele obviamente foi invadido, destruído, pichado e usado por usuários de crack no centro de São Paulo, gente. A demolição do São Vito começou mesmo na gestão do prefeito Gilberto Kassab
e ela foi feita manualmente, porque havia um medo muito grande de que uma implosão afetasse a estrutura de outros prédios, principalmente a do mercado municipal, que é um prédio histórico, que é orgulho e cartão postal da cidade de São Paulo, né. Manualmente, a demolição levou 6 meses e foi concluída em maio de 2011. No total, ela custou cerca de 20 milhões aos cofres públicos. E, gente, foi no processo de deterioração do prédio que o São Vito ganhou o nome de Treme-Treme. Por causa, algumas pessoas diziam que era porque o prédio era tão ruim e tinha tão pouca manutenção e era tão podre, que toda vez que um tráfego de caminhões ou ônibus pesado passasse, o edifício se tremia todo. Porém, os próprios moradores negam isso e falam que isso nunca aconteceu. O prédio não tremia, o prédio era um prédio estável e a estrutura não estava abalada. Tinha seus problemas de manutenção, mas a estrutura do prédio continuava intacta. O nome Treme-Treme era, na verdade, resultado do preconceito e da marginalização que essas pessoas, né, os moradores sofriam. Porque conforme foi virando o cortiço ou a favela vertical, a baderna, a terra sem lei, essas pessoas também foram sofrendo preconceito e ficando cada vez mais marginalizadas. E eu queria ressaltar, gente, que em todos os posts, no Instagram, no YouTube, em blog, em página, em jornal, tudo que tem sobre o São Vito, onde há comentários, tem todo mundo de São Paulo falando, né, da experiência, já passei, já entrei, já fui, não sei o quê, vi o documentário, fiz isso, fiz aquilo, mas tem muitos, muitos comentários de pessoas que moraram no São Vito. E muito dos comentários são, sim, histórias que vão de tráfico de drogas até gente que tirou a própria vida ali, né, gente que fazia baderna, gente que era trabalhadora, gente que era camelô, gente que era artista, mas muita, muita gente diz que foi feliz no São Vito. Muita gente tinha muito carinho pelo São Vito, porque existia dentro do prédio uma comunidade de gente boa, gente trabalhadora, de criança feliz, de vizinho que cuidava um do outro, e isso é possível ver num documentário que está na íntegra aqui no YouTube e que está linkado na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito, eles mostram o edifício por dentro, o documentário conta a história de vários moradores e é muito bonito de ver, gente. Tem muita gente que realmente foi feliz e que gosta, tem muita memória boa no São Vito. A imagem, né, de que ali só havia criminosos, e que a melhor opção era demolir o prédio, se livrar daquele prédio, é resultado também da gentrificação do estado, né, do centro de São Paulo e da venda desses terrenos para especulação imobiliária, né, gente? A gente sabe como é que eh, o centro de São Paulo, eles derrubam qualquer prédio histórico para construir um estacionamento. Então, Sim. infelizmente, a especulação imobiliária ou para construir escritório, esse tipo de coisa. É só ver o que está acontecendo com a Rua Augusta hoje, né? Hoje a Rua Augusta é completamente diferente do que era quando eu era Completamente adolescente, diferente. jovem adulta em São Paulo. Sim, completamente diferente. Para o neto do construtor do São Vito, Gabriel Coogan, a demolição foi uma decisão política. Para ele, o São Vito representava para São Paulo um pensamento urbanístico mais democrático, que oferecia no centro, próximo ao local de trabalho de grande parte da população da cidade, uma opção barata para se viver. Ele diz que a melhora da cidade passa necessariamente pela ideia de adensamento planejado, que é isso que o São Vito, né, esse era o objetivo do avô dele. Eu penso que foi uma ideia muito à frente do tempo dela, porque hoje você vê muitos empreendimentos com esse mesmo modelo na Rebouças, por exemplo, em São Paulo. Que é esse modelo. Obviamente, esses são um pouco menores, mas são apartamentos bem grandes, apartamentos não, prédios bem grandes, com apartamentos bem pequenos, com uma Uhum. estrutura de auditório, de academia, com cozinhas É. compartilhadas e tal. Eu acho que é o lance de você criar você ter uma visão, só que ela está muito à frente do tempo dela,
Hum. e você não consegue executar da forma que você deveria por conta disso, né? Para pensar, nos anos 50, 60, a galera prezava por aqueles apartamentões, os apartamentos eram maiores. Ah. É, então, eles falam muito, eles comparam muito São Vito com o Copan, né, porque o Copan também é a mesma é uma cidade vertical, né, tudo existe no Copan, e ainda manteve o seu charme, porque é um que passa por um processo de manutenção, mas realmente a diferença é que os moradores do São Vito eram pessoas de classe baixa que não tinham como manter o condomínio, não tinham como manter a manutenção do prédio, que era o tamanho dele era um prédio que exigia muita, É, então. muita manutenção. E o Copan, ele já foi mais para uma galera de classe média. E daí as pessoas conseguem manter, conseguem, né, eles fizeram todo um processo de renovação do Copan e tudo mais, e tudo foi mantido. Tanto que acho que é Então caríssimo hoje você comprar um apartamento no Copan. ai, meu sonho. Mas, assim, é um sonho que eu tenho muito tempo já, que eu jamais faria. Desde que eu era muito jovem, eu queria morar no Copan, mas eu fico imaginando que deve ser um inferno morar no centro de São Paulo hoje em dia, agora que eu sou uma jovem senhora. Hoje eu não conseguiria morar no centro não, eu acho que muito No centro é difícil. Mas enfim, gente, o terreno virou um grande estacionamento por um tempo, até claro que ser sim. né, até ser vendido para o Sesc. Hoje ele é o Sesc Parque Dom Pedro II, que inclusive já teve uma exposição sobre o São Vito. Hum. Segundo o site do Sesc, ao realizar a ocupação do terreno desde 2015, o Sesc procura resgatar a vocação histórica do espaço como um lugar de lazer, do lazer e do encontro, abrindo as portas para a população e os trabalhadores do entorno. E essa é a história do edifício São Vito. Ai, eu amei, eu não Ah. sabia. Ai, que bom que virou um Sesc, eu gostei. Pelo menos é uma coisa que o Sesc é uma empresa que não é pública, né, mas pelo menos se você tem acesso a um Sesc, você sabe que você tem cultura, você tem esporte, você tem saúde, você tem um pão de queijo maravilhoso que custa tipo R$ 3 Os ainda, é preços estão super impressionante, os acessíveis, preços de são super tudo. então, pelo menos a população ainda tem acesso a uma área de lazer e encontro, que é a proposta do Sesc mesmo, e é isso. Gente, conta pra Nossa, gente se adorei. você já passou no São Vito, se você já morou lá, se você já viu alguma coisa, se você já recebeu uma sacola de lixo na cabeça, se você já entrou. Fala pra gente o que você sabe e se você gostou desse episódio e desse tipo de conteúdo, e se você quer ver mais isso aqui no Eu canal. quero. Conte-me tudo. Me conte do Contarei. cemitério da Consolação, me conte, Ai, menina, ai, tem coisas aí planejadas, viu. nossa, tem os sátiros, Teatro dos Sátiros, tem tanta coisa. São Paulo tem muita coisa. São Paulo tem muita Vários países. coisa e se você quer conhecer um pouco mais, a gente pode explorar isso também. Tenho planos. E é Hum. isso, gente. Não se esqueça que segunda-feira, todas as segundas-feiras, o nosso podcast está no Spotify, Deezer e qualquer agregador onde você encontra podcasts, com material que você não vê aqui no canal. Então, é uma coisa completamente inédita. E se você ainda não segue a gente no Instagram, ou aqui no YouTube, ou no Spotify, faça isso, dê like e ajude a gente a crescer. Sim! E E sejam tchau. bons, e E busquem busquem conhecimento. conhecimentos. E tchau.